Olá, amigos internautas, telespectadores da TV Saravá Umbanda. Eu sou o Pai Silvio da Costa Matos, diretor-presidente e fundador da APEU, Associação de Pesquisas Espirituais Ubatuba, e do Templo de Umbanda Branca do Caboclo Ubatuba, onde exerço as funções de sacerdote já há aproximadamente 27 anos. Estamos aqui mais uma vez na sua companhia para dar início à apresentação de mais uma edição do programa Mediunidade Umbanda, programa onde a gente procura falar sobre esse tema ainda pouco trabalhado no seio da Umbanda e que também é um complemento dos cursos que nós ministramos aqui na nossa instituição. Mas antes de começarmos aos nossos assuntos de hoje, eu quero agradecer aos e-mails que nós recebemos através do site da APEU, que é o www.apeu.rg.com.br. Há uma quantidade imensa de e-mails que nos chegaram. Então, como não é possível nós lermos todos, eu selecionei alguns que eu gostaria de colocar aqui para os senhores. Temos aqui o e-mail da irmã Fani Moreira Noto, é lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde ela diz: olá, irmãos de fé, gostaria de receber notícias sobre publicações, eventos e cursos. Olha, com referência aos cursos, eu já quero antecipar aos senhores telespectadores que no final desse programa estaremos mostrando algumas fotografias da nossa turma desse ano, da turma de 2007, aliás, a 10ª turma que nós pretendemos formar do curso de iniciação e aperfeiçoamento mediúnico. Temos aqui um e-mail também de Pai Luiz Renato, esse é de São Paulo, e ele diz: irmãos, que o nosso Pai Oxalá possa nos abençoar a todos nessa caminhada de luz. Irmão, há muito tempo tenho uma simpatia pelo Caboclo Ubatuba. Nunca ouvi manifestado e nunca também tive contato através de algum médium. Apenas sempre tive um carinho muito grande, porque sempre que pedi a intervenção dele em caso de pessoas que são sequestradas, raptadas, eu sou atendido. Sou dirigente de um templo de Umbanda que também se localiza na zona norte de São Paulo e que tem a dirigência do Caboclo Pena Azul. Meu contato é para saber como faço para obter a imagem do Caboclo Ubatuba, pois gostaria de colocá-lo no congá de nosso centro. Se possível, aguardo um retorno através de meu e-mail. Olha, o Pai Luiz Renato, a imagem do Caboclo Ubatuba não existe assim, em produção em série. Nós, até para que nós pudéssemos ter a sua imagem no nosso congá, houve a necessidade de que ele se manifestasse através do fenômeno da vidência, e para que nós pudéssemos fazer o esboço e mandamos para um escultor. O escultor, ele fez a imagem, esculpiu, que hoje está aqui no nosso congá, mas é meio complicado. Agora, se o irmão quiser, nós podemos fotografar a imagem, né? Quem sabe depois, através da fotografia, se houver alguém que possa esculpi-la, aí é uma grande oportunidade que o nosso irmão Pai Luiz Renato vai ter de possuir a imagem do Caboclo Ubatuba.
E eu fico muito lisonjeado em saber que esse irmão tem feito pedidos e tem alcançado, porque é inegável que o caboclo Ubatuba já vem prestando caridade, principalmente através da nossa mediunidade, já há mais de 45 anos, sempre com muita eficiência e com muito critério. Temos aqui também o e-mail da irmã Rosélia Teixeira Lima, que é lá do estado do Rio de Janeiro, e ela diz que gostaria de fazer os cursos, mas, entretanto, morando no Rio de Janeiro, fica meio complicado. Eu queria lembrar a nossa irmã Rosélia que nós ainda não temos possibilidade de conduzir o curso via internet ou via apostilas. Até porque os cursos que nós ministramos aqui na nossa casa espiritual são totalmente gratuitos. Então, as aulas são colocadas, as lições colocadas na lousa e as turmas debatem o assunto. A cada 2 meses, nós realizamos uma prova para avaliar tanto o meu desempenho enquanto orientador, como também como é que a turma está absorvendo a informação que lhe é passada. Mas fico feliz de saber desse seu interesse. Com certeza aí no Rio também a nossa irmã há de encontrar alguma instituição umbandista que se propõe a realizar cursos tais como os nossos aqui. Temos o e-mail do nosso irmão Henrique Silva. O nosso irmão Henrique Silva é lá de Braga, em Portugal. Olha lá o nosso abraço para os nossos irmãos lusitanos e também a colônia brasileira que vive lá em Portugal. Ele diz aqui: saudações umbandistas para todos vós. Seria com enorme prazer que gostaria de receber mensalmente o jornal Umbanda Branca. Desde já remeto meus parabéns para os autores e mentores do mesmo, assim como da TV Saravá Umbanda. Está fazendo referência ao nosso irmão Manuel Lopes, a quem eu mando um abraço fraterno e o nosso axé. Olha, irmão Henrique Silva, o jornalzinho Umbanda Branca, que é editado aqui pelo nosso Ogan Labê, e também primeiro secretário da APEU, ele fica à disposição no site da APEU. Eu vou repetir aqui o site, www.apeu.rg.com.br. É só o irmão entrar nesse site, ele vai encontrar o jornalzinho. Inclusive, outras informações nós também poderemos passar através, não apenas desse programa, mas também através do jornal, que estará sempre atualizado. Temos aqui também o e-mail da nossa irmã Giane R. Santos. Ela é daqui de São Paulo mesmo. E diz que conheceu o programa nosso via internet. Eu digo nosso porque tanto eu tenho aqui pela TV Saravá Umbanda, o programa Mediunidade Umbanda, como o Sandro, que é meu filho carnal e é o Ogan Labê da APEU, e tem também o seu programa Cantando com os Orixás. Então, a nossa irmã Giane Santos assistiu aos nossos programas e ela diz aqui: adorei e vejo todos os dias. Parabéns. Gostaria, se possível, de receber o jornal de vocês. Que Pai Oxalá ilumine a todos vocês. Um abraço, axé. Bom, com referência ao jornal, essa parte eu entrego nas mãos do Sandro, que é o encarregado
da elaboração do jornal. A gente atua tão somente como revisor da parte gramatical e colocando um ou outro texto de nossa autoria. Temos aqui um e-mail também do nosso irmão Aloísio Antônio de Oliveira, que ele é lá de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Ele diz que há muito tempo vem pesquisando a respeito da nossa querida Umbanda. E ele vê que nós aqui possuímos o que ele procurava. E diz assim: para tanto solicito, se possível, o envio de notícias para que possa acompanhar o trabalho de vocês mais de perto. Pois é, irmão, está aí. O nosso site vai estar sempre sendo atualizado para transmitir àqueles que têm curiosidade quais são as atividades que estão acontecendo na APEU. Temos aqui mais um e-mail também do Rio de Janeiro, da nossa irmã Maria Eduarda Menezes da Costa. E ela diz: sou umbandista há apenas 4 anos, em terreiro, e batizada há apenas 1 ano. Ela diz que o motivo dessa demora para encontrar foi a dificuldade de encontrar um local de respeito, de oração e de estudo, que era o que ela estava procurando, né? Diz que o terreiro onde ela frequenta é pequeno, mas que o pai de santo é de total respeitabilidade. O que faltou aqui, nossa irmã Maria Eduarda, foi o nome do seu pai de santo. Nós ficaríamos imensamente felizes de poder citar o nome de uma pessoa que assumiu a direção de uma casa e que é digna de elogios. Ela diz ainda: hoje sinto-me feliz em dedicar-me àquela casa que aprendi a amar. Olha que coisa maravilhosa. Estou enviando esse e-mail para parabenizá-los e pedir ajuda às minhas preces. E ela ainda diz aqui: li e gostei do livro indicado, O Arraial dos Penitentes. O livro que nós escrevemos e que daqui a pouco eu estarei mostrando para os senhores. Ainda continuando, como sou do Rio, não posso visitá-los, mas manterei o contato virtual. É isso aí, irmã Maria Eduarda, muito obrigado pelo prestígio. Temos aqui também mais um e-mail do nosso irmão Eduardo Antunes, daqui de São Paulo, que diz que gostaria de saber os dias e os horários do curso, né, ou dos cursos que nós ministramos aqui. Olha, na terceira parte do programa, eu vou falar com mais intensidade a respeito desse assunto, dos cursos ministrados na APEU. Temos aqui um outro e-mail, esse vem da nossa irmã Sandra Regina de Souza. Ela é lá de Vlissingen, na Holanda. E é um e-mail até um pouquinho extenso, mas a gente vai procurar sintetizar. Ela diz: sou uma pessoa que amo o espiritualismo, mas não tenho ainda uma religião definida em minha vida. Ela diz aqui que desde criança já experimentou de tudo, já foi evangélica, quando muito pequena, por causa da família. Aos 17 anos de idade, frequentou por curto tempo um terreiro de Umbanda no Rio de Janeiro. E ela diz: eu gostei, mas tive que sair porque tinha que ir embora para o Espírito Santo. Depois, aos 21 anos, segundo ela aqui, vim morar na Holanda, e isto já faz quase 15 anos, foi há 15 anos atrás. Nesses 15 anos, ela já foi a mesa branca, foi a Umbanda, Candomblé, mas mais o Candomblé, porque também tem uma irmã que faz parte desse segmento. Ela diz aqui: tenho fé em Olorum e nos orixás. Sei que são reais, mas não entendo porquê até hoje não consegui encontrar um lugar onde meu coração dissesse: aqui estou feliz.
Todos os lugares que sempre fui me disseram que tenho que fazer um santo no candomblé, raspar a cabeça, mas o meu coração nunca deixou que eu o fizesse. Bom, tento aqui explicar um pouco de mim para que possam entender, porque eu peço que, se estiverem em oração, pensem em mim para que eu possa encontrar amor, crescimento, sabedoria, direção, equilíbrio, força e bom senso. Agradeço pela atenção de todos vocês e com muito respeito, axé a todos. Irmão, você está naquela fase, né, da indecisão, mas a gente sente aqui pela sua mensagem que o seu coração balança bastante para o lado da Umbanda. Com certeza, são os próprios orixás que não estão te deixando firmar em determinadas casas, porque é necessário que haja uma conjuminação de ideais e de buscas. Enquanto não houver esse acasalamento, a irmã não vai se firmar mesmo em lugar nenhum, mas continue na sua busca. Não desista jamais, tem que perseverar. O verdadeiro umbandista jamais corre da sua missão. Ele é guerreiro e enfrenta a sua luta até o final. Temos mais um e-mail aqui, de Jomara Oliveira dos Santos Iug, lá de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E ela diz: estou descobrindo a Umbanda e me encantando. Desde os 15 anos de idade sigo o kardecismo. Hoje tenho 30 anos, mas há algum tempo percebi que algumas coisas que valorizo, como incenso, banhos, descarrego, imagens, como São Cosme, Damião, Jesus, Maria e Santo Expedito, a presença das matas, tudo isso fala ao seu coração. Entretanto, esses itens não fazem parte da convicção espírita, da linha kardecista, né? Ela diz aqui, conheci a Umbanda através do livro Tambores de Angola, maravilhoso livro do nosso irmão Robson Pinheiro, e me encantei. Agora irei ler Aruanda, que também é do mesmo autor. Diz aqui: amo e sigo as verdades de Allan Kardec, lógico, indispensáveis, né? E tenho como mestre supremo Jesus, aliás, o mestre de todos nós. Tive contato durante a minha vida com mentores nas matas, por isso me sinto próxima dessa linda e profunda religião que é a Umbanda. Pois é, nossa irmã Jomara, suas palavras são maravilhosas. Como eu falei agora no último e-mail, né? Todos nós temos o nosso tempo devido para nos encontrarmos na nossa busca religiosa. Aqui mais um e-mail, olha só, esse e-mail é do irmão Juremeiro Neto, lá de Goiânia, em Goiás. E ele diz assim: gostaria de parabenizar as atitudes de vocês e de seu site, apesar de não ser da Umbanda. Ele diz que eu sou do Catimbó Jurema, consagrado em Natal, no Rio Grande do Norte, e tenho a missão de plantar a raiz da Jurema no Centro-Oeste. O mestre na frente da casa é o mestre Galo Preto. Pois é, e na continuidade do e-mail do nosso irmão Juremeiro Neto, ele ressalta aqui a necessidade da união entre todos os segmentos espiritualistas. Bem observado, nosso irmão. Temos aqui mais um e-mail do nosso irmão Marcel, do estado de São Paulo, e ele diz: eu gostaria de receber as edições dos jornais anteriores, se possível. Está aí mais uma tarefa para o nosso irmão Sandro, que é o secretário da APEU e que cuida de toda essa parte. Aqui mais um e-mail da nossa irmã Leila Camila da Silva. Ela é do interior de São Paulo, de Rio Claro. E ela diz que gostaria de saber como receber o jornalzinho. Também está aí, mais uma tarefa para o nosso irmão Sandro. Ela diz aqui: sou de uma cidade do interior de São Paulo, chamada Rio Claro, onde temos uma tenda de Umbanda chamada Lúcia Oiá.
e Caboclo Sete Cachoeiras. Espero pela resposta de vocês e agradeço desde já a atenção. Com certeza a nossa irmã estará recebendo a resposta através do nosso primeiro secretário. Temos outro e-mail aqui de nossa irmã Zilda Aparecida da Silva. Nossa irmã Zilda Aparecida da Silva, ela é lá de Guaratinguetá, aqui no estado de São Paulo, e diz: gostaria de receber informações sobre novos cursos de mediunidade. Olha, irmã, os novos cursos só estarão ocorrendo mesmo a partir do ano de 2008, porque a turma de 2007 já foi fechada, como nós dissemos, são feitas algumas provas, né? E depois da primeira prova fica difícil encaixar alguém, porque ela perdeu a primeira parte do curso, né? Mas o ano que vem, em 2008, estaremos aqui ministrando, além do curso de mediunidade, também o curso básico de Umbanda, que se divide em dois níveis, nível 1 e nível 2. E aqui, para encerrar essa parte da leitura dos e-mails, temos ainda mais dois. Um é do nosso irmão Edson Perotoni, lá de Lages, em Santa Catarina. E ele diz: olá, tudo bem com vocês? Eu gostaria de saber se tem como participar dos cursos por correspondência, pois devido à distância em que resido, não tem como participar ao vivo como eu gostaria. Olha, o caso do nosso irmão Edson Perotoni é semelhante ao de muitos e muitos irmãos que, através de e-mails, procuram essa mesma informação. E como eu já disse no princípio desse programa, nós ainda não temos possibilidades de manter um curso por correspondência, não temos ainda apostilas para serem distribuídas e também não temos ainda condições de fazer com que o curso transcorra através da internet, via online. Bom, e agora, para encerrar, aqui nós estamos com o e-mail da nossa irmã Alexandra, também daqui do estado de São Paulo. E também diz: eu gostaria de saber sobre os cursos, dias, horários e onde são ministrados. Gostaria também de saber se posso participar, pois vou em um terreiro e tenho bastante curiosidade de aprender mais sobre esta religião que pretendo abraçar de corpo e alma. Aguardo respostas. Obrigado. Bom, aqui parece que já ficou bem claro, né? Que essa questão de cursos, dias e horários para este ano, infelizmente, nós temos também a questão do nosso espaço físico, que não comporta turmas muito grandes, né? Nós estamos aqui montando turmas de no máximo 30 pessoas para poder ter um aproveitamento melhor e uma acomodação melhor para todos aqueles que se interessam. Mas eu fico muito feliz em saber que as pessoas de todo esse imenso Brasil têm procurado se instruir. Essa manifestação, esse desejo de participar dos cursos, retrata muito bem o quanto a Umbanda tem avançado, né? Em termos de obtenção de conhecimentos. É interessante o indivíduo que dela participa não ficar acomodado mesmo, tem que ir avante, tem que pesquisar, tem que estudar, tem que procurar entender aquilo que está praticando, porque não basta crer, é preciso antes de tudo compreender. E eu vou agora dar uma paradinha para tomar uma aguinha, fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho estarei de volta com todos os nossos irmãos. Me aguardem. Pois bem, meus amigos, conforme eu falei, ia ser um intervalo bem rapidinho. Estamos aqui de volta para dar continuidade
ao nosso programa Mediunidade Umbanda aqui pela sua TV Saravá Umbanda. A minha proposta no penúltimo programa foi de falar, dar continuidade a um assunto que eu já havia começado sobre as mediunidades consideradas de lucidez. Nós já havíamos falado sobre os fenômenos da telepatia, havíamos falado também sobre a vidência, a clarividência, que é uma vidência considerada perfeita, mais acentuada, e sobre a psicometria. Havíamos dado a introdução com relação à mediunidade de audiência. Mas, como o nosso programa também não se atém apenas ao fenômeno mediúnico, por isso ele se chama Mediunidade Umbanda, no último programa nós tivemos aqui a presença do pai William França, lá do Templo de Umbanda Branca, Seara de Jesus, que nos concedeu a entrevista, né? Os senhores que nos acompanham devem ter assistido e com certeza gostaram bastante. Mas eu tenho ainda que falar a respeito de alguns eventos e depois entraremos no assunto referente às mediunidades de lucidez. Já já a gente volta nesse tema. Eu queria falar aqui, lembrar os senhores, que nós recebemos um convite do Templo de Umbanda Estrela Guia, que é administrado pelo Pai Guimarães de Ogum. Ele nos manda aqui o convite para a festa em homenagem aos boiadeiros, que fará realizar no próximo dia 25 de agosto, com início às 17 horas, lá na Avenida Conceição, 865, em Diadema. Tem aqui um telefone para informações, é o 5599-4673, procurar a Roseli, tá? Tenda de Umbanda Estrela Guia, do nosso irmão Pai Guimarães de Ogum. Gostaria também de registrar aqui o recebimento de um convite que nos chegou do superior órgão de Umbanda, na pessoa do nosso irmão Pai Milton Aguirre, que é o presidente dessa instituição, né? Superior órgão de Umbanda do Estado de São Paulo. É o convite para o evento que acontecerá na Câmara Municipal de São Paulo, ali próximo, no viaduto Jacareí, número 100, no centro de São Paulo, próximo ao metrô em Agabaú, no dia 1º de setembro de 2007, às 9 horas da manhã. É uma reunião de lideranças religiosas. Com certeza estaremos lá e agradecemos o convite. Temos também aqui mais um evento que irá acontecer na mesma data, 1º de setembro de 2007. Entretanto, o evento é um show baile do Pai Elcio de Oxalá e seus convidados, que se fará realizar no Salão do Sindicato dos Eletricitários, a partir das 20 horas, na rua Tomás Gonzaga, número 50, lá na Liberdade. Isso no dia 1º de setembro de 2007. Estaremos lá, se Deus assim nos permitir. Quero registrar também que nós tivemos, ainda ontem, dia 19 de agosto de 2007, num evento promovido pela Tenda de Umbanda Cacique Pena Verde e Mãe Kizumba da Bahia. Essa tenda fica lá na rua Abatia, número 6A, no Itaim Paulista, e é dirigida pela Mãe Madalena, uma pessoa super simpática. Essa festa aconteceu ali na rua Professor Zeferino Ferraz,
no número 66, no Itaim Paulista. E teve o apoio do Movimento Chega, com a apresentação sempre encantadora, do nosso querido, amado Pai Elcio de Oxalá, com sua maravilhosa voz, entoando aqueles pontos. Aliás, eu costumo dizer que o Pai Elcio não canta, ele gorjeia, né? Porque é uma voz linda, 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 e os pontos que ele canta são muito vibrantes, são pontos lindos que realçam as coisas da Umbanda, a Umbanda como um todo, e os seus orixás. Lá nesse evento, a nossa irmã Marli, que é secretária da Escola de Curimbas, do Pai Elcio de Oxalá, atuou como mediadora. E houve também a apresentação dos ogãs da Escola de Curimba do Pai Elcio Oxalá. E com a coordenação da nossa irmã, nossa amiga, Mãe Luciene, também tivemos a apresentação das crianças que compõem o grupo jovem de Umbanda. Muito linda, parabéns, Mãe Luciane, pelo seu trabalho com essas crianças e pelo encaminhamento que elas estão recebendo, porque é muito importante que nós, já adultos, nos preocupemos com o futuro das nossas crianças. Elas devem abraçar abraçar e se conscientizar da necessidade de uma religiosidade, porque nós sabemos que através da religião, além de nós nos aproximarmos do nosso Criador, nós também temos a oportunidade de depurar o nosso espírito. Eu fiquei encantado com a apresentação de um casal de crianças, que coisa linda, um menino assim, até meio rochuchudo, representando o preto velho, com o cachimbinho, a bengalinha, foi uma coisa linda, só a Mãe Luciane mesmo, para bolar um quadro tão bonito. Nós tivemos também a apresentação dos jovens bailarinos, mas foi muito bonito também, o grupo de dança afro-brasileira, sob o comando da nossa irmã Thelma. Quero mandar aqui o nosso abraço para todo esse pessoal que compôs aquela apresentação, mostrando os diversos orixás da Umbanda, e de uma forma simples, mas bonita, de uma forma simples, mas contagiante. Foi um maravilhoso show. Tivemos ainda a presença e a apresentação da cantora Lucy Rosa. A cantora Lucy Rosa, dos jovens da Escola de Curimba, Newton Fernandes, que segundo consta nos registros, foi a primeira escola de Curimba de São Paulo. Lá na mesa dos palestrantes, porque foram arguidos vários temas diferentes, mas todos sempre ligados à nossa religião, à nossa querida Umbanda, principalmente com relação à proximidade aí do centenário da Umbanda, que deverá ocorrer no dia 15 de novembro do ano vindouro, de 2008. Aliás, esse foi um tema defendido pela nossa mãe Ivone, que era uma das palestrantes ali da mesa. Entre esse grupo de palestrantes, nós vimos e encontramos Pai João, que é presidente da Federação dos Centros Espíritas de São Paulo, que estava lá dando o seu apoio. Estava também a mãe Cláudia, do Ilê Axé Caboclo Sultão das Matas. A presença também da mãe Vera, que era representante do Ilê Axé Pai Francisco de Ossan. Estava também a mãe Fernanda, da Irmandade São Francisco de Assis.
E eu quero mandar aqui o meu abraço para o nosso irmão João Rosa, que é o esposo da cantora Lucy Rosa. Aliás, parabéns, nossa irmã Lucy, que canta demais também, hein? Podia fazer uma dupla com o pai Elcio aí, que ia dar certinho. Tem uma voz linda, linda, linda. E lá na ocasião nos foi cedido um espaço para que pudéssemos mostrar o nosso trabalho literário. E nós tivemos a oportunidade de vender também o livro que escrevemos, O Arraial dos Penitentes. Este é o livro que nos foi passado através de um fenômeno mediúnico chamado projeção em tela mental, diferentemente do que é mais corriqueiro, que é o fenômeno da psicografia. Nós somos projetados para a cena, assistimos a cena como quem assiste a um filme, e depois, ao retornarmos à nossa consciência, procuramos transcrever o que foi visto, transcrever o enredo de tudo que se passou da forma mais fiel possível, para que seja transformada num romance umbandista. Estamos aí começando a ocupar um espaço que a Umbanda ainda não tinha tido essa preocupação, porque até então temos encontrado romances maravilhosos, mas todos apenas do segmento espírita, kardecista. Agora chegou a vez da Umbanda, porque os nossos mentores de Umbanda também têm histórias maravilhosas para nos passar e que nos servem de ensinamento, servem até de doutrinamento, para que possamos bem conduzir a nossa mediunidade e seguir com segurança em busca da nossa evolução e da nossa luz. O livro O Arraial dos Penitentes, que foi vendido lá juntamente com o livro do nosso Organ Alabê, o Sandro, o livro básico dos orgãs, né? Tivemos lá a chance de montar o nosso pequeno stand e divulgarmos esse trabalho que nos foi transmitido pelo nosso mentor espiritual, que é o chefe do terreiro da Apeu, do Templo de Umbanda Branca, que é o Caboclo Ubatuba. Aqui ele conta a história de seu pai. O Caboclo Ubatuba, ele foi um cafuso, né, mestiço de escravo com Índia. Ou seja, seu pai, um escravo, foragido de um campo de exploração de ouro, né, da mineração, e que foi recolhido pelos índios tamogis da região do Espírito Santo. E tem toda uma história, um exemplo de vida, um exemplo de resignação, um exemplo de como se alcançar o crescimento através de boas atitudes, através da interação com as forças divinas. Esse livro, O Arraial dos Penitentes, ele pode ser encontrado tanto diretamente conosco, através do telefone 11, para quem está fora de São Paulo, 6911-4198, 6911-4198, ou então 6724-9522. E o amigo telespectador poderá também fazer o seu pedido diretamente na editora Cristales. É só falar com o nosso irmão Luiz, que é o editor, através do site ou do telefone. O telefone da Cristales
69919619. 69919619. E o site é www.cristales.com.br. Peça lá diretamente para o Luiz. É só procurar o Luiz. E não perca tempo, porque já está se esgotando a edição do livro O Arraial dos Penitentes. E agora eu gostaria também, antes de entrarmos no nosso tema de mediunidade, de falar a respeito do nosso jornal. O jornal Umbanda Branca. Esse aqui é o exemplar de agosto. O exemplar de agosto, que também já se encontra no nosso site. O nosso site é o www.apeu.rg.com.br. O irmão, o telespectador, pode encontrá-lo diretamente no site ou ainda nas diversas casas de artigos religiosos de Umbanda, onde distribuímos, e aqui também na nossa sede, no Templo de Umbanda Branca do Caboclo Ubatuba, onde está a APEU. Jornal Umbanda Branca do mês de agosto, que traz aqui assuntos de grande importância, como o ritual da coroação na Umbanda. Tem aqui um poema que foi escrito pela minha saudosa mãe, chama-se Ode ao Meu Pai. É um poema feito para o pai de minha mãe, meu avô, isso em homenagem ao mês de agosto, que é o mês onde todos nós homenageamos nossos pais. Existe ponto de Mamãe Oxum, indicação de livros, que são importantes que todos leiam. Existe aqui também um poema chamado Volta Caboclo, que fala a respeito de um médium cujas entidades dele se afastaram, e é uma rogativa para que o caboclo volte para sua coroa, volte a interagir com ele. Temos também uma oração feita ao Exu, Tranca-Rua das Almas. Temos um texto sobre São Roque e Obaluaê. Aqui o nosso irmão Sandro também se preocupou em colocar a nota de falecimento no mês de julho do nosso irmão pai Demétrio Domingues, onde estivemos ali nas últimas despedidas, representando a APEU, Associação de Pesquisas Espirituais Ubatuba. Enfim, o irmão vai encontrar também um ponto de Obaluaê e algumas indicações de eventos que ocorreram aqui na nossa instituição APEU. Bem, pessoal, agora eu vou pedir a licença dos senhores para tomar mais uma aguinha e já já a gente volta para falar do assunto mediunidade. Me aguardem. Pois bem, amigos, estamos aqui de volta. Eu falei que ia tomar uma aguinha, mas acabaram me servindo um chazinho. Nós tomamos o chazinho com um bolinho, fizemos aí um rápido intervalo e estamos aqui na vossa companhia, meu irmão, para falarmos a respeito de um tema que havíamos começado e parado, sobre a mediunidade de audiência ou mediunidade auditiva, que é um tipo de mediunidade que permite ao indivíduo ouvir os espíritos, tanto através de uma voz íntima, alguma coisa que soa lá no seu interior, como através de uma manifestação externa bastante clara, onde o médium ouve o espírito falar
por uma capacidade que o espírito desenvolve de acentuação da sua capacidade auditiva, ou seja, eles aumentam a capacidade decibélica do ouvido humano. E o indivíduo, assim como ocorre com alguns animais, né, os cachorros, né, os cães, os canídeos, de modo geral, eles têm essa sensibilidade muito mais desenvolvida que o homem. Então, pelo sentido natural da nossa audiência, o médium não conseguiria captar essas vozes, essas falas. Mas, uma vez dotado desse potencial decibélico aumentado de uma forma que contraria a normalidade, né? Ou seja, adquirindo uma alta sensibilidade, o médium consegue ouvir conversas, ruídos, coisas que são produzidas lá nos planos invisíveis do astral. E é muito comum acontecer até com quem não tem esse dom, assim, de uma forma mais pujante, né? Mais visível, mais possível de ser analisada e estudada. Quantas e quantas pessoas já não passaram por situações em que ouvem uma voz chamando pelo seu nome, ô fulano, ô ciclano, né? E naquela preocupação de saber quem está chamando, a pessoa se levanta, abre a porta, vai lá na frente, não encontra ninguém, né? Nós sabemos que isso é uma atitude bastante comum da parte dos espíritos imperfeitos, espíritos zombeteiros, enfim, daqueles que gostam de assustar as pessoas. Nesse fenômeno da audiência, ou clareaudiência, ou seja, né, a forma de ouvir com bastante clareza, nós encontramos o fenômeno chamado de pneumatofonia, né? Pneuma, do espírito, né? A forma de ouvir o espírito. É uma mediunidade que, quando é tratada com espíritos elevados, ela se torna bastante agradável. Entretanto, ela não ocorre quando o médium deseja, né? Mas sim quando o espírito se presta a servi-lo através desse dom. Então, nós temos o inconveniente de, às vezes, ouvirmos palavras que nos são dirigidas através de espíritos imperfeitos. Alguns dizem palavras de baixo calão, outros murmuram nos nossos ouvidos, alguns emitem gritos apavorantes, outros gritos de pedidos de socorro. Eu mesmo já passei por isso, né? De ouvir uma voz, parecia meio longe, assim, gritando, socorro, socorro. E depois fomos constatar, não tinha ninguém no plano visível que pudesse estar manifestando aquele apelo. Às vezes nós ouvimos cochichos também nos nossos ouvidos. Quem de vocês ainda não passou por isso? São raros, né? A maior parte dos nossos irmãos que atuam no campo da mediunidade já viveram essas experiências. Agora, o perigo de tudo isso é quando o indivíduo não tem assim uma certa ascendência espiritual, uma certa ascendência mediúnica, e que ele fica sujeito até a induções perigosas. Existe registro até de... Nós mesmos temos aqui na APEU uma longa carta de um rapaz, que eu vou omitir o nome por questão de ética, né? E que se queixava de ouvir vozes, e eram vozes que o induziam ao suicídio, e quase conseguiram alcançar o intento, não fosse
a interveniência dos espíritos iluminados, né? E da orientação que, no momento em que as coisas aconteciam, nos foi possível passar para esse irmão. Então, é uma mediunidade que nós temos que ter um certo cuidado para lidar com ela. Há espíritos que vivem chamando as pessoas pelos nomes, fazendo as pessoas ficarem confusas quando percebem que não tem ninguém. Nesse último caso, quando se trata da manifestação de um espírito atrasado, é sempre importante que nós recorramos à oração. A oração é o melhor antídoto para neutralizar a atitude, a ação desses espíritos. Meus irmãos, a mediunidade de audiência, ela também pode ser controlada, além das orações, né, através de banhos de ervas. Existem várias ervas que atuam nos nossos chakras devidos, que criam essas aberturas para que os espíritos se manifestem. Eu tenho que falar também, para nós terminarmos a parte de mediunidade de lucidez, tenho que falar sobre a mediunidade intuitiva, a intuição, né? Esse fenômeno que é de difícil explicação, porque ele se manifesta assim, de uma forma bastante clara. Ele é uma verdade, né, que vem de Deus, que alguns chamam de sexto sentido. A mediunidade de intuição, ela vem sempre acompanhada da força da fé. E os senhores podem observar que as pessoas que têm a faculdade intuitiva, elas conseguem distinguir o que é intuição do que é o seu próprio pensamento. Como que isso acontece? Como que isso ocorre? Basta o irmão avaliar, analisar, que quando se trata de um simples pensamento do médium, ele se limita ao campo cerebral. Quando é uma força intuitiva, então ela atua tanto no campo mental quanto no coração, né? A morada do nosso sentimento, das nossas emoções. A intuição atua nos três planos, né? No plano físico, no mental e também no plano espiritual. O que é importante, que os médiuns de Umbanda devem observar também, que esse fenômeno raramente se desenvolve com facilidade, assim, nos indivíduos do sexo masculino. É sempre muito mais acentuado nas pessoas do sexo feminino. Tá? Essa intuição ou precognição nos faz lembrar dos ditados, entre os quais aquele que diz: a intuição feminina nunca falha, né? Ou então, o coração de mãe nunca se engana. É incrível, porque existe uma ligação entre o coração, a mente, o espírito e o planetário. E a intuição não dá para o indivíduo controlar. Ela ocorre espontaneamente e sempre no momento em que o espírito desejar, não o médium. Não dá para o médium falar assim: eu vou me concentrar para ter uma intuição. Não existe isso. A intuição acontece de forma espontânea, de forma natural, e sempre quando um espírito ou os espíritos, as forças superiores
que nos amparam, que nos protegem, necessitam tocar o coração de alguém, tocar o sentimento e dar a ele um alerta. Através da força intuitiva, muita gente, inclusive, tem se safado de perigos, né? Muita gente tem sido alertada de situações que, se não fosse a força intuitiva, não seriam, como diz, não teriam sido assim salvas, né? As pessoas não teriam sido salvas. Olha, nós vemos aí quantos e quantos relatos, né? Nesses 45 anos que a gente está nessa estrada, quantos e quantos relatos a gente ouve. Pai Silvio, eu tive uma intuição de que o meu filho iria sofrer um acidente, e se eu não tivesse alertado, ele teria passado por uma grave situação, porque o amigo dele que foi, bateu o carro, ou foi assaltado, ou coisas desse gênero. Mas a intuição não é só para isso, tá? Ela serve também para elucidar o nosso pensamento, para clarear a nossa conduta enquanto médium, enquanto umbandistas, e mostrar o quanto Deus é bom pelas oportunidades que nos dá. Bem, meus irmãos, no próximo programa, se tudo correr a contento, nós estaremos aqui falando a respeito da mediunidade de incorporação. Esse é um tema também bastante polêmico. E muita gente, eu tenho certeza, tem dúvidas a respeito desse fenômeno, de como ele se processa, como ele se desenvolve e como deve ser conduzido. Nós vamos estar aqui, se Deus quiser. E agora, os senhores, as senhoras, os jovens que estão acompanhando esse nosso programa, vão poder observar a nossa sala de aula, como que são ministrados os cursos aqui na APEU, e nós vamos nos encontrar numa próxima oportunidade, porque eu tenho certeza que o nosso pai Zambi, nosso pai Oxalá, nosso mentor, o Caboclo Ubatuba, e todos os orixás e entidades que labutam na Umbanda estarão nos amparando para que isso aconteça. Até uma outra oportunidade. Axé.